noite. Olá todo mundo, Luciano aqui falando. A gente vai começar mais uma live agora. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre relacionamentos. Vou esperar um pouquinho a galera entrando. Entrou Carol, Renata. E aí pessoal? Ana Carla, Jéssica, Lívia, Matheus, Lela, Wilson, Matheus, Késia, galera, show de bola. Boa noite para todo mundo. A gente vai começar aqui nosso bate-papo, falar um pouquinho de relacionamento. Então, vamos lá. Todo mundo tá me ouvindo bem? Vocês acham que fica legal colocar o fone para vocês? Eu vou colocar o fone aqui só por via das dúvidas. Todo mundo continua me ouvindo bem? Dá uma sinalizada para mim, fazendo um favor. E aí, Carol, Tânia, Mari, Luana, essa galera toda aí, beleza. Então vamos lá, se tem algum tilt, vocês me avisem, né? Tentei mexer algumas configurações aqui, porque estava dando um problema toda vez que eu estava fazendo a live, aí depois ela não estava ficando, enfim. Mas hoje vai funcionar. Então, eu tinha proposto falar sobre algumas coisas e eu tinha perguntado um pouquinho para as pessoas sobre o que elas queriam que eu falasse sobre relacionamento, né? E teve muita coisa legal assim de sugestões, pessoal perguntando, por exemplo, de relacionamento abusivo, sobre o impacto, né, de relações dos pais nos relacionamentos atuais, mas de um modo geral, né, eram perguntas que me situavam em estágios de um relacionamento, né? E aí eu acabo constatando que, assim, inevitavelmente, esse não é um tema que eu consigo esgotar em uma live, né? Então, a minha intenção é fazer uma série de lives falando sobre a questão dos relacionamentos, né? Acho que alguns temas vão ser um pouco polêmicos, talvez, a gente vai ter que debater um pouco sobre eles, mas enfim, a gente vai levando e eu vou tentando responder cada questão, né, no seu tempo, e vou tentar fazer da seguinte maneira, vou tentar seguir uma lógica, né? Eu vou começar a falar de relacionamento, do início de um relacionamento até um término de um relacionamento, ou até mesmo, né, no caso de uma terapia de casal, que é uma das coisas que eventualmente pode acontecer nessa trajetória, né, e pode muitas vezes ajudar, né, nesse processo, seja para que as pessoas permaneçam juntas, eventualmente seja para que as pessoas também se separem de forma amigável, que às vezes é desejável, principalmente quando você tem filhos envolvidos no meio, né, então isso é um ponto importante. Mas vamos lá. Quando a gente fala de relacionamento, eu queria deixar muito claro que qualquer ideia que eu venha discutir, ela é válida para qualquer tipo de casal. Seja você casado, solteiro, né, seja um casal heterossexual, um casal homossexual, não existe nenhum tipo de restrição para aquilo que eu vou falar, né, que eu vou tentar falar de alguma forma, né. Obviamente alguns vão se identificar mais com algumas coisas do que outros, mas a gente vai levando em cima disso. Então, quando eu falo de relacionamentos, né, é importante a gente pensar em todo um contexto dentro de um cenário atual, né? Então, vamos pensar em algumas coisas aqui que de alguma forma nos ajudam a levar em consideração. Primeiro, a gente vive hoje em um contexto extremamente imediatista. A gente quer tudo na hora, tudo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, a gente vive um contexto muito hedonista. O que eu estou chamando de um contexto hedonista, né? É um contexto cultural mesmo. A nossa cultura hoje, ela favorece muito fazer aquilo que me dá prazer. Então, a gente diz que o sujeito é hedonista, né, quando ele faz aquilo que só lhe dá prazer, sem muitas vezes se preocupar ou se sensibilizar com o outro, ou com os efeitos que eventualmente ele produz sobre o outro, né? Ao mesmo tempo, a gente vive um contexto em que as coisas são muito idealizadas, né? Então, por exemplo, os relacionamentos que a gente vive são idealizados por
filmes, novelas, então tem as questões religiosas, tem aquela coisa do felizes para sempre, né? Hoje o nosso contexto ele tem uma postura muito diferente da postura que se tinha há 20, 30 anos atrás com a questão do divórcio. Então é muito natural, por exemplo, a gente ver as pessoas falando assim, se não der certo, separa, né? Então esse é um dos pontos que eu acho que vale a pena a gente poder discutir, né? Porque esses valores e regras sociais que falam de individualismo, que falam, né, de muitas coisas que mudam, né, com o passar do tempo, né, tem valores que são culturais que vão passando de um tempo, de outro, a mudança dos papéis, né, no nosso contexto social. Então, por exemplo, né, hoje, vamos pensar aqui num contexto em que você se relaciona com uma mulher, por exemplo, né? Então, hoje, as mulheres, felizmente, né, têm muito mais autonomia, então, eventualmente, elas passam muito menos tempo em casa. A gente falou disso quando a gente estava falando da questão de criação dos filhos, né, sobre a questão da tripla jornada da mulher, né, porque ela trabalha o dia todo, quando chega em casa, muitas vezes ainda é imputada a ela a responsabilidade de cuidar da casa, e isso muitas vezes acaba sendo um contexto injusto. Né? A questão de liberdade sexual, que hoje é muito diferente do que a gente tinha, né? Questões relacionadas aos contatos sociais que a gente tem, que hoje são muito ampliados, uso de rede social. Então é tanta coisa que dá pra gente falar, que eu acho que a gente vai gastar aí algumas lives para poder falar disso. Mas eu queria abordar então, vamos pensar no início de um relacionamento. Né? Uma coisa que eu acho que é importante, se a gente resgatar outras lives que a gente já vem fazendo há algum tempo, tem uma palavra que ela sempre se repete naquilo que eu falo, que é a palavra equilíbrio. Né? E o que eu vou tentar mostrar para vocês hoje, de certa forma, impacta nos nossos relacionamentos em função de muitas vezes um equilíbrio mal colocado, né? Que fala desse início então do relacionamento. Então vamos lá, eu vou tentar contar uma história ou tentar trazer um modelo para vocês que vocês consigam se situar e de uma forma que fique bem aplicada, de forma que fique fácil para que vocês consigam acompanhar meu raciocínio também. Quando eu dou aula, normalmente eu conto para os meus alunos uma história de um sujeito que vai iniciar um relacionamento. Né? Então, eu gostaria que vocês tentassem pensar a partir de um determinado parâmetro. Né? Qual é o parâmetro que eu quero que vocês tentem adotar? Pensem em condições de privação e de saciação, certo? Então imagina, por exemplo, que eu estou com muita sede. Isso quer dizer que provavelmente eu estou privado de água, certo? Então, quanto mais privado de água eu estiver, mais sede eu vou ter, né? Beleza. Então, quanto mais privado de água e mais sede eu tiver, mais eu vou me comportar em direção a obter água e tudo mais. Né? Se eu tiver mais saciado, então a água vai ter um valor menor, então a chance de eu me engajar naquilo também vai ser menor. Normalmente, início de relacionamentos, a gente passa por uma situação mais ou menos parecida. Então eu vou chamar isso de uma privação de afeto. Então o que vai acontecer? Normalmente, quando eu começo um relacionamento privado de afeto, o valor que esse relacionamento tem para mim está lá em cima. Em contrapartida, as coisas do meu dia a dia, então, por exemplo, os meus amigos, as coisas que eu faço, as coisas que a gente normalmente está acostumado a fazer na nossa rotina, no nosso dia a dia, né, são coisas que eu já não estou tão privado, eu já estou um pouco mais saciado. Então eu diria que o valor vai estar um pouco mais embaixo. Então, se eu tiver que me engajar em uma tarefa, né, em uma coisa, seja um relacionamento, seja em uma rotina com os meus amigos, muito provavelmente o que vai acontecer é o quê? Eu vou me engajar no relacionamento, fato. Né? E isso me traz uma ideia de um paradigma que eu quero discutir com vocês. Acho que todo mundo já ouviu em algum momento alguém falar uma frase que é bem clichê, de que as pessoas tentam ser perfeitas demais no início dos seus relacionamentos. Né? E isso é uma coisa que, no meu ponto de vista, é insustentável. E é justamente esse ponto que eu quero discutir com vocês. Então, vamos imaginar a condição que eu falei do início de um relacionamento. Então você está privado de afeto, relacionamento, lá em cima. Você está saciado das outras relações. Você já está ali acostumado, aquele troço está ali no dia a dia, você está meio assim enjoado e tal, beleza. Então tá aqui. Você vai se engajar nesse ponto.
Então, quando você conhece uma pessoa, você é privado de afeto, o que você vai fazer? Você está naquela fase da conquista, né? Eu começaria com a fase do homem solteiro ou mulher solteira à procura. Então, quando você começa um relacionamento, você tem que tentar ali de alguma maneira vender seu peixe, né? Você vai tentar ali, ó, eu preciso conquistar essa pessoa, eu preciso mostrar alguma coisa que vai tornar, né, me tornar interessante para outra pessoa. E nisso, muitas vezes a gente acaba adotando uma postura de representar um papel que não reflete quem a gente é de verdade. E qual é o problema disso? O problema não é eu representar um papel por si só. O problema é eu sustentar esse papel. Sustentar esse papel é um negócio complicado. Sabe por quê? Então imagina, né? Eu ali no auge da minha privação de afeto, querendo um relacionamento, procurando, e aí o que vai acontecer? Eu vou me engajar em fazer coisas que habitualmente eu não faria. Então imagina, alguém vai me chamar para poder fazer um programa que eu não gosto de fazer. O que eu vou fazer? Eu vou aceitar. Beleza, não, a gente vai, estou apaixonado, quero conquistar essa pessoa de todas as formas possíveis e tudo mais. E aí eu começo a me submeter a algumas rotinas que, a princípio, não são genuínas. Então, equilíbrio, ser genuíno, né? Ser genuíno é algo extremamente importante dentro de um relacionamento. Se você não consegue ser genuíno no seu relacionamento, inevitavelmente esse relacionamento ele vai chegar em algum ponto onde ele vai, né, descambar para um problema maior aí que vai acabar num término do relacionamento ou então numa possível terapia. Só que aí o que acontece? Beleza, tô ali naquela coisa, né? Aí a pessoa vai, vamos supor, vai passar Flamengo e Vasco no domingo, né? Aí a pessoa vai falar assim, vamos fazer alguma coisa? E, pô, mas tem um Flamengo e Vasco, né? Só que o sujeito, no início do relacionamento, o que ele vai fazer? Ele vai falar que ele vai topar fazer alguma coisa. Ele pode até deixar de assistir o Flamengo e Vasco, uma final de campeonato, imagina. E aí o que vai acontecer? Se ele for vascaíno, eu até entendo, né? Sacanagem. Mas aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar suprir essa necessidade de ser perfeito demais, e aí ele vai abrir mão do que for do seu, seu dia a dia para poder atender a demanda do relacionamento. Beleza. Aí ele vai pro cinema assistir, sei lá, qualquer filme. O que está passando aí hoje no cinema? Ele vai assistir algum filme que normalmente ele iria assistir. Ele vai assistir... Ele vai... Eu estou acenando para a galera que está entrando, eu apertei o botão errado. Ele vai aceitar ver algum filme que ele não está interessado em assistir. Daí, beleza. Nisso, ele perfeito demais, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela também vai corresponder, vai se apaixonar, e aí o que vai acontecer? A gente começa a se engajar no relacionamento, aí se vê todo dia, aí aquela fase melosa, né, que a gente põe aqueles apelidos, né, aí é meu guti-guti, denguinho, não sei o que, essas coisas eu acho meio broxante assim e tal, mas enfim, tem gente que gosta, a gente tem que respeitar, né, essas coisas desses apelidos e tudo mais. Mas, beleza. Chega um determinado momento em que eu lembro até de um caso, eu sempre conto para os meus alunos, é muito engraçado, né? Eu tinha um amigo que ele era muito piegas, que ele fazia o seguinte, o que ele fazia? Ele ficava 72 horas na casa da namorada dele no final de semana, aí quando ele saía da casa da namorada, ele mandava uma mensagem para ela dizendo assim, ei gata, faz muito tempo que a gente não se vê, afinal... Qualquer tempo é muito para quem conta cada segundo. Porra, isso é mega broxante, mano. Fala sério, você vai mandar uma mensagem dessa depois de ficar 72 horas junto. Pô, é muito engraçado, mas enfim. Aí, esse cara, ele tá nessa coisa, nessa vibe. Só que vai chegar um determinado momento em que essa privação aqui, ela vai começar a diminuir. E a saciação do outro lado, ela vai começar a também perdeu o efeito. Então essa balança que eu tinha falado, ela começa a fazer uma inversão. Vai chegar um determinado momento que vai acontecer o quê? Que esse cara ele vai estar num dilema. E aí é um dilema sério. Qual vai ser o esquema do dilema? Ele vai ficar na dúvida. E aí, o que eu faço? Eu vou ver a final do Flamengo e Vasco ou eu vou assistir um filme que eu não tô afim de assistir no cinema? Quando ele está nesse ponto, é mais fácil ele ser genuíno. E aí o que vai acontecer? Ele vai dizer que quer ver o Flamengo e Vasco. Só que isso vai gerar um conflito mega. Sabe por quê? Porque aí ele vai ouvir coisas do tipo assim, mas você nunca gostou disso antes,
né? Você não faz, você não tomava esse tipo de decisão antes, isso tem alguma coisa errada na história, e por aí vai uma série de questões que vão gerar uma série de conflitos, que vão produzir um efeito extremamente nocivo para o relacionamento, e aí eu tenho que ponderar o seguinte, tá, de quem é o erro? O erro é da suposta pessoa que está sendo alguém controlador, que cobra, que isso, aquilo, outro, ou o problema é do outro sujeito que não conseguiu ser genuíno no início do relacionamento e hoje não consegue sustentar um papel de perfeição que ele mesmo criou durante muito tempo. Aí é que está o detalhe. Às vezes a gente cria contextos de perfeição onde eu tento ser, né, a pessoa ideal para outra pessoa, mas sustentar isso no relacionamento é difícil. Sabe por quê? Porque todo relacionamento, sem exceção, relacionamento é uma exposição diária aos defeitos do outro. Aí vamos voltar no que eu tinha falado antes. Ser exposto aos defeitos do outro diariamente, num contexto em que a gente é imediatista, em que a gente é hedonista, em que os papéis, eles hoje não têm a mesma dinâmica de anteriormente, num contexto em que uma separação, um divórcio é muito mais bem aceito do que em outros momentos, né, culturais assim, tal. Eu lembro, por exemplo, na década de 80, falar de divórcio era uma coisa escandalosa. Né? Como se fosse assim, nossa, fulano separou, parece que o mundo ia acabar. Hoje não, hoje a pessoa ela já casa, né, falando assim, ó, eu vou casar, se daqui a 2 meses a gente não ficar satisfeito, a gente separa e tá tudo bem, né? Mas na verdade, assim, a gente insiste pouco também, né? Às vezes a gente está desistindo de relacionamento nas primeiras dificuldades, né? E relacionamento, por ser uma exposição diária ao defeito do outro, é sempre um troço complicado. Né? Agora, o ponto que a gente precisa avaliar muitas vezes, e é algo que eu sempre tento bater nessa tecla, é o seguinte, tá, vamos fazer uma avaliação, por exemplo, do que mantém um relacionamento. E aí isso vale para todo mundo, né? Para todos os membros do casal. Né? A gente precisa sempre ter habilidades e características que vão favorecer, né, o conquistar alguém, mas eu também preciso ter características que vão manter esse alguém perto de mim. Porque manter alguém é um exercício de ceder um pouco, é um exercício de abrir mão de algumas coisas, é um exercício de você fazer coisas que eventualmente você não está afim de fazer, mas porque existe uma outra pessoa na relação, porque vocês escolheram ficar juntos. Ficar junto tem um pouco disso. Né? Por exemplo, a Mari está falando aqui, ó, eu tive uma paciente que falava que os casamentos de hoje não aguentam, poxa, não aguenta mesmo. Muitas vezes a gente desiste na primeira dificuldade. E aí se você for parar para pensar, que pelo menos é uma impressão, tá, gente? Eu posso estar sendo até equivocado em falar isso, mas na minha opinião, o primeiro ano de um relacionamento é o mais difícil. Por que eu acho que é o mais difícil? Porque muitas vezes um relacionamento, quando você entra nele, né, por exemplo, aí você namora 500 anos, aí você vai morar junto. Ali, meu amigo, agora são duas pessoas que vêm de contextos diferentes, com regras diferentes, em casas, né, que vêm de casas diferentes, para conviver no mesmo espaço. E aí, a gente vai tentar aplicar a regra que valeu a vida inteira nesse relacionamento. E muitas vezes isso vai ser uma coisa bastante complicada, né? Então torna-se difícil e aí é um primeiro exercício de ceder. Eu diria que o primeiro ano de relacionamento é um dos mais difíceis, né, em termos de uma vida conjugal, do que os anos seguintes. Depois a gente vai adquirindo um pouco mais de autonomia, um pouco mais de, quando eu digo autonomia, eu estou tentando dizer o seguinte, é como se eu tentasse, como se eu achasse um pouquinho mais, né, de cumplicidade, coisas que vão ser importantes no dia a dia, mas outros problemas também vão surgir, porque veja só, essa ideia de fase de conta, de que as coisas vão ser perfeitas, de que as coisas vão ser lindas, de que as coisas vão ser maravilhosas, de que a gente não vai brigar nunca, isso não existe, cara. Se você acha que a vida é um conto de fadas, você pode até viver por algum tempo, né? Mas sempre vai haver um problema. Mas a questão é, o fato de que há um problema não quer dizer que não possa haver soluções. E a gente tem que se esforçar muitas vezes se a gente quiser ficar junto com alguém, né? Vamos ler aqui um pouquinho o que vocês estão falando, ó. A Luciana está dizendo aqui, ó, sempre ouvi que a gente tem que escolher um parceiro com defeitos que me são suportáveis, uma vez que irei conviver com os defeitos diariamente. Com certeza, né? Eu penso que um exercício bem interessante é a gente poder avaliar, de repente, se os valores
que a gente tem para a nossa vida são compatíveis com os valores de outras pessoas. Né? Características, coisas de jeito, trejeito, né? Rotina, aquilo que eu faço, se eu jogo a toalha assim de assado, se eu deixo não sei o que, são coisas que são ajustáveis. Né? Agora, quando a gente tem valores muito diferentes, de fato é uma coisa para se ponderar, né? Porque são talvez questões um pouco mais difíceis ou mais agressivas de se mudar. Né? Então a gente não tem que ponderar essas coisas. Né? O Matheus falando assim, ó, mais fácil separar do que insistir e tentar salvar, creio que penso assim, né? Com certeza é mais fácil, né, separar, né? Mas aí você vai entrar num ciclo, né? E daqui a pouco você está em outro relacionamento, aí você vai ter 500 milhões de separações, né? Porque você não conseguiu insistir em nada na sua vida, né? O primeiro ano a gente fala que é lua de mel, né? Não sei de onde tiraram isso. Tem a lua de mel normalmente ela dura aí algo em torno de 7 a 20 dias, dependendo da disponibilidade do casal para viajar, né? Aí depois quando volta para casa aí começa a vida real, e aí a vida real é um pouquinho mais complicada, né? A Georgia aqui falando assim, a grama do vizinho parece ser sempre mais verde. Realmente, a grama do vizinho é mais verde, né? Porque o outro, ele só te... Pensa no início de relacionamento, a mesma coisa. As pessoas só mostram aquilo que elas querem que a gente veja. Então, por exemplo, ninguém vai postar no Facebook, no Instagram, por exemplo, olha como meu relacionamento é uma bosta. Olha como eu chego cansado em casa e eu não aguento nem conversar com ninguém. Ninguém posta esse tipo de coisa. As pessoas postam, né, as mil maravilhas do mundo. Então não se iludam. Né? Eu lembro de uma paciente um tempo atrás falando desse aspecto específico, em que ela sempre se queixava muito da vida. E aí, no Instagram, cara, a vida dela é a vida mais maravilhosa do mundo. Até eu queria viver a vida dela no Instagram. E aí um dia ela estava reclamando comigo sobre o quanto as pessoas não se sensibilizavam com ela. E aí eu trouxe esse questionamento, falei assim, cara, você já reparou que talvez as pessoas nem tenham ideia das dificuldades que você está passando? Porque sua vida no Instagram é tão perfeita, e talvez seja aquilo que as pessoas têm acesso, que as pessoas nunca vão entender ou vão pensar que sua vida tem algum aspecto negativo. Então não é que as pessoas não são sensíveis, a questão é que talvez você não dê abertura para que as pessoas percebam, né, esse tipo de coisa. Né? Aí o Dudu tá falando aqui, ó, no relacionamento falta mais parceria do que o próprio amor em si. Com certeza. E amar é uma forma de, né, ceder. A parceria, nesses casos, é extremamente importante. Né? Pessoas com defeitos e imperfeições em busca de pessoas que sejam capazes de conviver com esses defeitos e imperfeições ao ponto de não irem embora na nossa vida. É um ponto que realmente é importante. Né? A Luciana está pedindo para eu falar aqui sobre a máxima de que ninguém muda ninguém. Então, cara, de fato, eu não mudo outra pessoa, né? A outra pessoa que eventualmente vai se engajar em mudança. A questão se vai engajar ou não, isso fala muito sobre o quanto aquele relacionamento pode ser importante para o outro. Né? Então, se a gente for levar, né, na nossa discussão que a gente está discutindo hoje de início de relacionamento, o que a gente acaba observando, né, nesses pontos? Né? O quanto é de fato difícil, né, sustentar um papel, né, de perfeição que serve muitas vezes para conquistar o outro, mas que no final das contas não reflete de fato aquilo que a gente é de verdade. Né? Então eu acabo mostrando a importância da gente buscar de alguma maneira o equilíbrio. Porque quando não há esse equilíbrio, é onde normalmente essas incompatibilidades começam a surgir e a partir daí, né, as pessoas vão ter que buscar terapia, né, vão ter que buscar outras coisas, às vezes vão buscar relacionamentos extraconjugais, né, e muitas vezes, né, a gente tem a ilusão de que essas coisas vão melhorar, mas na verdade eu vou acabar reproduzindo padrões. Eu acho que um outro relacionamento vai ser melhor, mas, né, no final das contas não é tão diferente. Eu lembro muito de uma questão que eu trabalhei uma vez numa terapia de casal, em que eu estava atendendo um casal e o casal ele estava num conflito, assim, tal, meio que tomando quase uma briga ali, né? Não nas vias de fato, óbvio, né? Mas uma briga bem sinistra, assim, tal, no consultório. E aí eu parei, pensei e deixei eles terminarem. Eu falei assim, tá, então vamos lá, vocês querem terminar um relacionamento? Vocês querem separar? Né? Vamos tentar prever aqui o que vai acontecer quando vocês se separarem. Vocês já imaginaram qual é o cenário?
Aí uma parte das questões ela fala muito de rotina e tudo mais, e aí o casal ele chega à conclusão do seguinte, olha, isso é a conclusão deles, não é minha, né? Ah, então tá, a gente vai separar, aí a gente vai ter que dividir a guarda do filho, aí na divisão da guarda do filho, né, a gente vai começar a lidar com problemas que hoje a gente está tendo dificuldade de lidar em dupla, né, sozinho, né? Provavelmente a gente vai se engajar em uma nova relação e esse novo relacionamento também vai ter outros problemas que são até oriundos dos problemas desse relacionamento agora. Ou seja, nem sempre essa vai ser a melhor solução, né? Às vezes é muito importante a gente pensar o seguinte, tá? O que fortaleceu a união desse casal no início do relacionamento? Né? O que produziu aproximação? Com o que eu me identifiquei nesse outro sujeito? Né? E aí, muitas vezes, é importante a gente avaliar isso para que a gente também volte. É importante que a gente volte e retome uma discussão sobre o quanto ceder, o quanto ser genuíno, né? Isso pode ser relevante numa relação. Deixa eu ver mais perguntinhas aqui. Né? Então, ó, nem todo relacionamento é só primavera e verão, tem outono e inverno, e tem inverno bravo, né, Ju? Né? O que acontece é que os casais não estão esperando o inverno passar, né? Tá igual o Game of Thrones, né? The Winter is Coming. Né? Então, quando o inverno chega, a gente tem que se preparar mesmo. Né? Aqui está falando sobre reforçar determinados comportamentos. Teve alguém que tinha me mandado nas perguntas sobre reforçar comportamento inadequado. Esse exemplo que eu dei hoje é um exemplo muito claro disso, né? Eu reforço comportamento inadequado no outro, tentando sinalizar para ele que eu sou perfeito e que eu vou atender todas as expectativas. Mentira, ninguém atende todas as expectativas do outro. Tem um diagrama que é muito legal. Quer ver? Eu vou pegar aqui uma coisa para eu poder mostrar para vocês, que é um diagrama bem interessante, que eu acho que vale a pena a gente pensar. Deixa eu abrir aqui. Que é eu vou mostrar para vocês, é um diagrama que ele ajuda você a fazer uma pequena avaliação sobre um aspecto importante. Nas outras lives que eu for fazendo, eu vou tentar trazer para vocês algumas ferramentas que às vezes eu utilizo, principalmente em terapia de casal, que pode ajudar a identificar alguns problemas, identificar alguns motivos de conflito, né, para a gente poder debater. Né? E aí eu vou poder entrar em questões de relacionamentos extraconjugais e vou entrar em uma série de outros assuntos que eu sei que a galera quer que eu entre, mas é porque realmente assim, a gente não consegue falar e esgotar todo o assunto hoje. Mas eu queria trazer pelo menos um ponto aqui que eu acho que vale a pena a gente ponderar. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, né, diagramas que vão representar relacionamentos. Então, eu tenho esse diagrama aqui, que representa um tipo de relacionamento. Tá todo mundo conseguindo ver aqui? Então, vamos botar aqui, ó, sujeito A, sujeito B. Eu tenho um outro tipo de diagrama. Então, eu tenho aqui, ó, sujeito A, sujeito B. E eu tenho um outro tipo de diagrama, né? Sujeito A, sujeito B. O que esses diagramas eles querem mostrar aqui pra gente? Que tipo de relacionamento você está envolvido hoje? É um relacionamento em que cada um de vocês vive a sua vida individualmente? É um relacionamento em que você está vivendo a vida do outro? Ou um relacionamento onde vocês... Chegou gente em casa. Será que já é o Murilo batendo na campainha? Olha que coisa. Aí a Mia fica louca, que ela identifica quem chega em casa lá de baixo. Tá? Então olha só. Então eu tenho cada um vivendo sua vida, um vivendo a vida do outro, e eu tenho um outro aspecto aqui que é, né, cada um vivendo a sua vida, mas com um ponto de interseção, onde a gente tenha pontos em comuns. Se eu tivesse que pensar com vocês assim, qual dos três modos é o modo mais adequado, né, eu acho que não restaria muita dúvida de que seria esse modo aqui, né, que denotaria para a gente que seria um modo de relacionamento mais desejável. Por quê? Porque é importante a gente manter a nossa individualidade. Né? Por falar nisso, olha aqui quem chegou, meu companheiro, meu amigo, que veio aqui fazer... Tá ao vivo você. Ô pai. Manda um tchau pra galera. Fala assim, e aí galera, beleza? Não. Tá não? Tá com vergonha? Ô pai.
Tá, daqui a pouquinho a gente conversa. Me dá 5 minutinhos, tá bom? Vai. Vai lá. Onde está a minha surpresa? Ah, eu não sei de surpresa hoje não. Então, bom, como vocês viram, né? Deixa eu só ver aqui mais alguma pergunta. Ó, tem um momento certo para falar que não nos agrada, né? Quando é algo recente, quando não corre risco de assustar. Pô, Yara, eu acho que a gente tem que ser genuíno sempre, né? Eu penso que se você não tiver liberdade para falar com a pessoa com quem você está junto, do que você gosta e do que você não gosta, né, então essa fatalmente vai ser uma relação fadada ao fracasso. Né? Então é importante que a gente possa dizer. E outra, se a pessoa com quem você está, ela não for capaz de entender alguns defeitos que eventualmente sejam mais difíceis de mudar, ou se você também não conseguir se engajar em mudança, eu acho que é o ponto onde vale a pena repensar se essa relação ela vale de fato a pena. Né? Então, equilíbrio, né? Não tentar ser perfeito demais, ser genuíno, isso são dicas que podem ser valiosas. Né? Mas, né, como vocês viram, chegou uma galera aqui em casa agora que eu preciso dar atenção, né? Afinal de contas, é importante equilíbrio, não adianta eu ficar só no trabalho, eu preciso também me dedicar a outras coisas, e aí a gente se vê na semana que vem. Eu vou continuar falando de relacionamento, só que aí eu vou tentar avançar. Hoje eu falei do início do relacionamento, daquela fase da conquista, em que a gente tenta às vezes ser perfeito demais, e aí eu vou avançando nessa relação, e aí a gente vai continuando, vai batendo papo. Beleza? Então, um abraço, boa noite. Se tiver sido legal, depois finaliza lá pra mim, manda fazendo um favor depois o feedback, compartilha, convida a galera para poder assistir, que vai fazer a diferença. Então vem cá, Mumu, dá tchau pra galera lá. Tchau, bye, bye. Um beijo. Um abraço. Fui. Fui.